Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai dar início, tá, aos problemas de contagem. E a primeira parte dos problemas de contagem que a gente vai ver vai ser o princípio fundamental da contagem. Aqui tem alguns exemplos, né, para vocês se familiarizarem com esta matéria, ó. Por exemplo, de quantas maneiras podemos escolher 6 dezenas para fazer uma aposta na Mega Sena? De quantas maneiras uma pessoa pode escolher a roupa que vai vestir? De quantas maneiras uma família pode fazer o pedido em um restaurante? E de quantas maneiras você pode criar uma ciência em um banco? Então, isso aqui são 4 exemplos, né? Mas são exemplos de contagem, tá? De questões que a gente vai trabalhar a partir de agora. Continuando, então, ó. Como eu já tinha falado, né? Essa é a parte da matemática, né? Que trabalha a parte da matemática que trabalha estes problemas é chamada de análise combinatória ou simplesmente combinatória, tá? Então, teoricamente, podemos encontrar as respostas contando as possibilidades uma a uma, tá? Só que o que acontece? Fica, em alguns casos, inviáveis, tá? Quando a gente vai, por exemplo, comer num restaurante, né, e são poucas opções, a gente consegue contar quais as possibilidades de combinações que a gente vai fazer entre os pratos, né? Mas isso não é possível quando esse número é muito grande. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Já iniciando, então, o princípio fundamental da contagem. Na cantina de uma academia, podem-se montar sanduíches. Para isso, existem algumas opções, tá? Então, o tamanho do pão, que pode ser pequeno ou grande, tipo do pão, integral, centeio ou branco, e o recheio, frango, peito de peru, atum ou presunto. Todos os recheios acompanham salada. E agora vem a pergunta, tá? Então, vamos lá. De quantas maneiras uma pessoa pode montar um sanduíche escolhendo o tamanho do pão, o tipo do pão e o recheio? Então, agora a gente vai fazer o quê? Um cálculo, tá? Primeiro a gente vai fazer a árvore das possibilidades, que eu vou mostrar para vocês. E depois eu vou mostrar para vocês o cálculo, que é extremamente simples, tá? Para poder ver e contabilizar esse total de possibilidades de combinações entre o tamanho do pão, o tipo de pão e o recheio. Então, isso é na página 28 que a gente está vendo, do livro verde, o livro 3, tá? Agora, nós vamos para a página 29. Então, aqui na página 29, vocês estão vendo à minha esquerda, tá? Um desenho como se fosse uma ramificação, uma árvore, e ele tem um nome, tá? Que é a árvore das possibilidades. Então, aqui a gente está discriminando, tá? Um a um, quais são essas combinações, que é o tamanho do pão, o tipo do pão e o recheio. Por exemplo, o tamanho do pão pode ser pequeno ou, ó, grande, tá? Outra possibilidade que a gente tem aqui é o tipo do pão, que pode ser integral, centeio ou branco. A mesma coisa repete aqui para o pão grande, tá? E para cada tipo de pão, nós temos 4 possibilidades de recheio, ó, frango, peito de peru, atum e presunto. Isso para cada tipo de pão, tanto no pão pequeno quanto no pão grande. Aqui tem a numeração só para saber o total de combinações, começando lá em cima, ó, como a primeira combinação aqui, ó, que é o pão pequeno com, desculpa, o pão tamanho pequeno, tipo integral, com o recheio frango, primeira possibilidade. Depois, pão pequeno, integral, peito de peru, segunda possibilidade. E assim vai se montando cada ramificação e vocês vão acompanhando aqui a numeração. Vocês vão ver que vai fechar em 24, ou seja, existem 24 possibilidades. A palavra agora é sempre possibilidade, tá? Então, existem 24 possibilidades ou 24 maneiras, e assim nesse linguajar que vai vir nos exercícios, tá? De combinações entre o tamanho do pão, o tipo de pão e os recheios. Mas isso, neste caso, foi possível, porque eram 24, a gente fez através da árvore das possibilidades. Mas tem casos que é muitas opções, não dá. Então, para isso,
existe o raciocínio, tá? Análogo, que é o raciocínio do princípio fundamental da contagem, ó. O que acontece? O esquema anterior é conhecido como árvore das possibilidades, tá? Observe que, para cada possibilidade de escolha do tamanho do pão, existem 3 possibilidades de tipo de pão e 4 a escolha do recheio. O número total é 24. Como podemos observar na árvore das possibilidades? Esse número também é obtido utilizando o princípio fundamental da contagem. Como? Colocando o número de opções. Por exemplo, eu tenho 2 opções de tamanho, 3 opções de tipos de pão e 4 opções de recheio. Multiplicando essas 3 opções, eu tenho 24, que dá o total de possibilidades, tá? Então, repetindo, é um princípio multiplicativo, ó. Eu coloco o total de opção que eu tenho de cada item e multiplico. Por isso, é o princípio fundamental da contagem. Aqui tá a definição, né, no livro de vocês, acompanhando aqui na página 29. Nós temos que, se existem X maneiras de se tomar uma decisão 1, para cada uma delas, Y maneiras de tomar uma decisão 2, então o número de maneiras de tomarmos sucessivamente as decisões D1 e D2 é dado por X vezes Y. Aqui eles representaram X vezes Y, mas pode ser X vezes Y, vezes Z, vezes W, depende do número de possibilidades de cada item a ser considerado, tá? Então, esse é o princípio fundamental da contagem.